destacando mais uma praga entre esse grupo de sugadores que a gente vem destacando aí. A gente queria falar um pouco sobre o pulgão que ataca os citros de um modo geral, né? A gente está aqui em um pomar estabelecido, um pomar produtivo, já um pomar que tem na faixa de 8 anos de idade. Então o pulgão em si ele não é um problema muito grande para um pomar nessa idade, mas lógico ele tem seu efeito negativo sobre as novas brotações. Sobretudo a gente queria destacar que o pulgão ele é mais problemático, ele traz mais prejuízo nas culturas nos primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos principalmente, o controle do pulgão ele tem que ser bastante efetivo. Por quê? O pulgão que ataca a laranjeira em si, os citros, né? Seja laranja pera, lima, as tangerinas, as limas ácidas em si, todas são acometidas pelo pulgão. O pulgão que ataca essa espécie de planta é o pulgão preto e o pulgão verde. Então, logicamente, são insetos que têm baixa mobilidade, porém são insetos que têm uma capacidade reprodutiva muito grande e o seu ataque nas folhas, como os outros sugadores, eles vão limitando o desenvolvimento dessa planta e dessa folha em si, e essa folha vai diminuindo sua capacidade de fotossíntese, porque a partir do momento que há a extração da seiva, a folha ela começa a enrugar, começa a encarquilhar. Então isso é bastante característico do ataque de pulgão, que também o efetivo controle ele se dá em cima do monitoramento. Então a gente está vendo que a planta está no estágio de desenvolvimento, naquele momento de brotações novas, então o monitoramento ele tem que ser mais preciso, tem que ser mais fidedigno para que se faça esse monitoramento efetivo e intervenções de controle quando seja necessário, né? Então, quando a gente pensa no controle do pulgão em si, lógico, ele é um inseto que existe uma gama de produtos, seja ele sintético ou natural, que controla. Existem produtos à base do choque, né? E também os produtos sistêmicos, né? Como são sugadores, os produtos sistêmicos são bastante eficientes no controle, né? A gente quer destacar aqui um exemplo de algumas galhas que estão bastante infestadas com o pulgão. E aí vocês podem perceber, ó, o grau de infestação muito alto, né? Em vários estágios de desenvolvimento esse pulgão tem. A gente consegue perceber, ó, a coloração, o desenvolvimento que eles têm. E tudo isso aqui, o que é que acontece? Eles estão sugando. E aí, como a gente destacou, ó, as folhas elas começam a encarquilhar. Então elas começam a limitar sua capacidade de desenvolvimento. Aqui, ó, numa brotação nova, a gente consegue perceber mais claramente, ó, a folha ela está em processo de abertura, mas como o ataque está muito intenso, está sendo sugado, o que é que acontece? Essas folhas elas já estão encarquilhando. Aqui, se não houver controle rápido, o que é que acontece? Praticamente essa brotação aqui ela será perdida, porque ela vai, quando essa folha estiver efetivamente madura, digamos assim, o que é que acontece? Vai estar tudo limitado, vai estar encarquilhado, então não vai ser uma galha, uma ponteira, né? Que vai ser aproveitada pela planta, digamos assim, como uma parte produtiva. Já pensou uma situação dessa toda limitada, uma brotação de floração, ela não vai bem numa situação como essa. Então, o pulgão é algo muito comum, porque não só a laranja em si, que ela acomete, mas outras culturas também, mas é uma praga muito comum e bastante severa, principalmente, como eu destaquei, nas culturas nos 2 primeiros anos. No ano de implantação em si, o pulgão e a larva minadora, que é outra questão, outra praga que a gente vai destacar em um outro momento, é bastante prejudicial à cultura. Então, a gente sabe que a cultura, principalmente nos seus primeiros anos iniciais,
se ela está em fase de crescimento, o que é que acontece? Ela se alonga mais rapidamente do que uma planta já com uma certa idade. O que é que acontece? O que é que isso significa? Que a planta tem sempre brotação nova. Em alguns momentos mais, outros menos. Então, essa é a condição ideal para o desenvolvimento desses insetos sugadores. Sobretudo, a questão do pulgão, como a gente está vendo aqui. Então, a gente tem que monitorar, tem que acompanhar, porque depois da folha encarquilhada, não existe tratamento, nem com adubação, nem com inseticidas que retorne aquela condição, aquela capacidade que a folha teria se desenvolvesse de forma plena, se desenvolvesse sem alguma limitação, se não houvesse esse encarquilhamento. Então, mais uma vez, a gente destaca que ponto-chave é a questão do monitoramento, porque depois do estrago não tem como retornar aquela condição, porque são brotações novas, é a parte que tem a maior capacidade produtiva da planta que já foi debilitada. Então isso interfere diretamente numa planta dessa aqui, que já é uma planta produtiva, interfere diretamente na produção, né? Então é algo que a gente tem que estar monitorando frequentemente, ok? Então, seguindo, a gente vai falar um pouco agora sobre minador dos citros, ou mosca minadora, ou larva minadora em si, algumas denominações que tem. A questão a larva minadora ela é uma praga de importância econômica, principalmente nos citros jovens e recém-implantados. Esses citros, essas plantas em si, elas têm constantemente brotações jovens, novas brotações. E o minador dos citros em si, né, ao depositar essa larva na planta, o que é que acontece? Ela vai, lógico, ter sempre a opção por essas folhas mais jovens, porque ela vai penetrar, né, vai ter essa ovoposição nessa folha jovem, e essa larva ela vai se alimentar da folha, e no ato dela se alimentar, ela vai construindo galerias, né? A gente vai mostrar alguns resultados de problemas causados pelo minador, mas ela é uma praga muito severa quando não é controlada. Então, a questão do monitoramento que a gente vem falando, que a gente vem reforçando, a propriedade ela tem que estar sempre em esse processo. Por quê? Ao formar galerias na folha, essa larva em si, ela vai extraindo, né, a seiva ali da planta, ela vai extraindo o material. E o que é que acontece? Essa planta ela começa a perder, né, elasticidade dessa folha, ela deixa de expandir e ela vai encarquilhando, ela vai se retorcendo e também vai limitar a capacidade fotossintética. Porque se você danifica o tecido vegetal, aquele tecido vegetal ele perde a função, né? E uma das principais funções das folhas em si é a questão da realização da fotossíntese, né? Que é a partir daí que a planta produz seu próprio alimento. Então essa metabolização ela vai ser reduzida. E o que é que acontece? Depois desse problema instalado, não tem como recuperar essa folha. Você pode controlar o inseto para, né, a larva em si, para evitar que aumente a colônia na área, que aumente, né, evitar que tenha a eclosão e forme nova vespa nesse novo minador, que vai continuar esse ciclo, esse processo. A gente tem aqui algumas folhas em estágios diferentes que foram acometidas por essa praga, que a gente vai poder visualizar. Aproximando aqui, a gente vai perceber uma folha que foi atacada, né? Atacada pela larva minadora, que pode acontecer na parte abaxial e adaxial da folha, na parte de baixo ou de cima. O que é que acontece? Ela iniciou fazendo galerias, mas nesse pomar aqui houve o processo de controle e essa larva não avançou muito. A gente consegue perceber aqui que ela chegou em um ponto e foi quando houve o controle e houve a morte dessa larva, né? Mas o problema já está aqui, ó.
a gente pode perceber em algumas folhas mais velhas que foram atacadas, né, de uma brotação anterior, o resultado, né, desse descascamento, né? Ó, essa folha ela fica debilitada, tem essas limitações já instaladas. Como a gente falou, ó, a folha severamente atacada, ela fica, ó, encarquilhada. Ó o formato dessa folha, não é o formato normal dela. Ó a limitação da área fotossintética que a gente falou. Além dessa parte, né, não houve a formação plena da folha, ela não se alongou como deveria, e além de já reduzindo a área fotossintética, ela encarquilhou e ainda tem essa parte aqui necrosada que fica de uma forma meio que uma cortiça, que também a incidência de luz aqui não vai gerar o efeito que deveria, que é a questão da realização da fotossíntese. Então é uma praga extremamente severa em pomares jovens e que deve ter uma real atenção do agricultor para que se faça o controle dessa praga. Logicamente, a lavaminadora tem que se tomar muito cuidado ao manejá-la, utilizar produtos seletivos para o seu controle, e muitas das vezes são produtos sistêmicos, né? Porque como são plantas, na maior parte das vezes os controles são feitos em plantas jovens, é onde os produtos sistêmicos são mais eficientes. E como esse inseto em si, ele está, né, ao formar galerias, ele está de uma certa forma protegido, então um produto de ação sistêmica e também translaminar, ele vai ser mais eficiente para o controle dessa praga em si. Lógico, existe vários produtos no mercado, né? Tem alguns que não são sistêmicos, que também tem ação de controle. Como a gente vem falando de produtos de controle, existe também alguns produtos para aplicação de forma preventiva, que essa aplicação ela é feita via solo, né? E no processo da planta absorver nutrientes e água, ela vai tá deslocando esse produto, né, para as partes vegetativas da planta. Então existem algumas alternativas, mas o principal é monitoramento. A intervenção ela tem que acontecer no momento correto. Como a gente viu aqui alguns exemplos de folhas, se a intervenção ela for feita após o problema já instalado, a gente não consegue reverter. Então, o pomar está vegetando bem, está no período de brotações novas, tem que acompanhar e acompanhar com frequência, porque senão, você deixar uma semana e essa praga se instalar, você vai ser perceptível o problema e os danos causados por essa praga, ok?